E nesta tarde nós estamos aqui em mais um momento abençoado de compartilhar da palavra, de ouvir daquilo que Deus tem aos nossos corações e, é claro, de receber algo novo do Senhor. Eu creio que Ele tem algo novo para a sua vida, que Ele tem algo novo para o seu coração, que sempre que você se abrir, que você buscar em Deus as fontes da vida, você vai encontrar. E muito mais, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus é soberano e, acima de tudo, Ele entrega para nós muito mais do que nós precisamos, do que nós pedimos, do que nós sonhamos. Ele entrega tudo, porque Ele é um Deus acima de tudo fiel. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da história de Jonas. E é tão interessante nós olharmos para esse homem com, digamos, um olhar um pouco diferente daquilo que a gente já conhece. Um homem, um profeta que ouviu a voz de Deus, que tentou fugir do Senhor, que ficou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe e que, por fim, acabou cumprindo o propósito do jeito que Deus queria, porque o Senhor colocou ele no lugar certo. E pensando um pouco no capítulo 1 do profeta Jonas, na palavra de Deus, nós vemos um relato um tanto esporádico, coisa que não costuma acontecer. Então, a palavra nos ensina que Deus fez um chamado para Jonas, falou para ele que ele deveria ir para Nínive, que ali ele deveria anunciar a palavra que o Senhor Deus deixou. E diante do chamado do Senhor, diante daquilo que Deus tinha determinado para ele, Jonas decidiu seguir em outra direção. Ele resolveu fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. E em vez dele pegar um navio, uma condução, em vez dele pegar a direção para a cidade de Nínive, ele faz totalmente ao contrário. Ele vai para Tarsis, uma cidade que era do outro lado de Nínive, digamos assim. E se a gente for olhar com profundidade tudo o que aconteceu, a tempestade que veio ali no meio daquele mar enquanto eles estavam no caminho de Tarsis, as pessoas que estavam com ele no barco, que começaram a cada uma clamar ao seu Deus, tudo o que aconteceu ali, nós vemos um testemunho ruim de Jonas, exatamente isso, um testemunho ruim. Em vez dele dar ouvidos à voz do Senhor, ele sai, ele vai na direção contrária, ele tenta fugir do chamado que Deus tinha para ele. E quando pensamos assim, é tão estranho de imaginarmos como que alguém quer fugir de Deus, como que um profeta não quer obedecer ao Senhor. Por que será que o Senhor deixou isso escrito para mim e para você? Primeiro ponto, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós erramos todos os dias, e esses homens que estão descritos e que foram usados na palavra como instrumentos de Deus, eles são assim como nós. São falhos, são pessoas que erram, são pessoas que têm a sua própria vontade, pessoas que, sabe, em algum momento querem que seja aquilo que eles estão pensando. São pessoas humanas, isso faz parte da humanidade. Então, por que o Senhor deixou isso escrito? Porque Ele não apagou, porque Ele não contou só a outra parte da história. Primeiro, para que eu e você pudéssemos entender que todos esses homens que foram usados por Deus, todos os profetas, todos os reis, todos aqueles que falaram em nome do Senhor, eles também eram humanos, assim como eu e você. Eles tinham as suas falhas, eles tinham a sua vontade, o seu querer, e ainda assim o Senhor os chamou para uma obra. E quando olhamos isso para Jonas e falamos, nossa, mas é um testemunho ruim? É um testemunho ruim. Pensa aqueles homens que estavam ali no barco com Jonas, chegar ao ponto de Jonas virar para eles e falar, não, é só vocês me lançarem no mar que a tempestade vai acabar, porque eu estou fugindo de Deus. Pensa o que as pessoas pensaram dele. Primeiro eles acharam que ele era louco, acredito.
né? Como é que ele poderia estar falando uma coisa dessas? Mas quando eles entenderam que realmente Jonas era a causa daquela tempestade, e eles chegaram ao ponto de tomar a decisão de pegar um homem e jogar no mar, eles pararam e olharam para si mesmos e pensaram: nossa, mas será que realmente é assim? E sabemos que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é absoluta, e a vontade de Deus também é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas em muitos momentos nós não enxergamos assim. Então Jonas está ali no meio daquele barco, no meio de uma tempestade, ao ponto de ser lançado ao mar. Qual será o testemunho que ele estava dando de Deus ali para aqueles homens? Será que ele estava falando do amor de Deus? Será que ele estava falando da bondade de Deus? O que será que Jonas estava testemunhando naquela hora? E com isso, eu quero que nós possamos entender que em muitos momentos nós não damos os melhores testemunhos de Cristo. Em alguns momentos nós erramos, nós falhamos, nós tomamos as decisões baseadas na nossa vontade, no nosso querer, naquilo que a gente entende. E até mesmo a gente sabe que podemos estar fugindo do Senhor, assim como Jonas fez. Mas eu não sei se Jonas naquela hora pensou que iria morrer e que pronto, aquele chamado, aquilo que Deus tinha deixado para ele, ia se cessar. Não sabemos, mas Jonas tinha uma certeza que ele estava errado e que só ele poderia resolver aquela situação. E quando eu e você estamos em alguma situação, até mesmo que talvez a gente saiba, a gente entenda que não está certo, eu sei que lá no fundo nós sabemos o que devemos fazer. E assim foi o que aconteceu com Jonas. Ele sabia o que devia fazer, então ele vira para aqueles marinheiros e fala: não me lance no mar. Eles chegam ali num consenso de fazer isso e lançam Jonas ali no mar. Mas se a gente for pensar, até que ponto o nosso bom ou mau testemunho pode influenciar as pessoas ao nosso redor? Ali, assim que lançaram Jonas no mar, a tempestade parou, o mar se acalmou. A palavra diz que os homens, eles fizeram até votos ao Senhor, e essa é a parte boa, a parte que a gente tem que entender. Mas no capítulo 1 de Jonas, no verso 15, diz assim a palavra: então levantaram Jonas, o lançaram no mar e cessou a fúria do mar. Pensa comigo, Jonas fala para aqueles homens que ele tem que ser lançado no mar. Eles ali relutam em relação a essa decisão, jogam um pouco dos seus pertences, das bagagens, para ver se o navio não vinha, né? A pico não via a se virar. E chegaram num ponto onde estão lançando Jonas no mar. Levantaram Jonas e estão lançando ele no mar. Então, na hora que Jonas cai na água, o mar cessou a fúria. E aqueles homens, eles ficaram temerosos, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles perceberam que alguma coisa, né, mudou quando aquele homem foi lançado no mar. E a palavra diz que eles temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas estava dando um testemunho ruim, Jonas estava fugindo do Senhor, Jonas estava fazendo a vontade dele e não a vontade de Deus. Jonas chega a um ponto de colocar pessoas em risco por conta da decisão que ele estava tomando de fugir daquilo que Deus tinha para ele. E chega um momento onde Jonas vira e fala: me lance no mar que tudo vai ser resolvido. Eu acho que Jonas até pensou: não, eu tenho que morrer para que vocês se salvem. Talvez ele tenha pensado isso. Não está escrito isso na palavra, mas talvez ele tenha pensado assim. E isso acontece. Jonas fala que é para aquele povo que ele era hebreu, que ele era temente ao Senhor e que o Deus que fez os céus e a terra estava penalizando ele porque ele estava desobedecendo.
tudo contribuía para um mau testemunho de Jonas, para falar, mas por que você fez isso? Por que você não obedeceu ao seu Deus? Por que você não simplesmente foi em direção àquilo que Deus te falou? Olha onde a gente está, olha o que está acontecendo, a gente vai ter que te lançar no mar. Então pensa um pouco ali naquele cenário e tudo que pode ter acontecido ali naqueles momentos de tensão, de fúria do mar, uma tempestade enorme, e aqueles homens precisam chegar a esse tipo de decisão. E a palavra fala também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam o propósito, daqueles que buscam a justiça, daqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor. Jonas conhecia a Deus, tanto é que ele foi usado como um profeta. Ele era boca de Deus. E quando aqueles homens jogam Jonas, eles pedem Deus, né? Falam com Deus, Senhor Deus. Eu nem sei como que eles chamaram Deus ali, porque eles não conheciam, não tinham uma intimidade verdadeira com o Senhor. Mas eles clamam e falam, não nos impute esse pecado, não cobre de nós o sangue desse homem, porque nós estamos fazendo aquilo que ele está pedindo. E lançam Jonas e imediatamente, como num passe de mágica, como algo sobrenatural, o mar cessa a sua fúria. Então aqueles homens começam a respeitar ao Senhor, começam a entender que algo estava acontecendo, que era sobrenatural, que eles não poderiam explicar, mas eles fizeram votos a Deus. Então, mesmo diante de um testemunho terrível, de algo que estava colocando outras vidas em risco, mesmo diante de uma pessoa que estava fugindo de Deus, o Senhor pôde alcançar os corações. Nossa, mas como é isso, Susan? Eu também estou a me perguntar, como é isso? Como que diante de uma má resposta que nós damos para o Senhor, alguém pode conhecer a Deus? Nós estamos vendo isso aqui no relato de Jonas, quando ele tentou fugir de Deus. E é tão tremendo nós entendermos isso, porque nós servimos a um Deus de amor, nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus que é Pai, mas acima de tudo nós servimos a um Deus justo. E aquilo que Deus determina e pronto. Nós não temos que argumentar com o Senhor, nós não temos que querer mudar a ideia de Deus, nós não temos que chegar e falar, Deus, a sua vontade não é boa, eu prefiro a minha. Não, queridos, tudo isso são falhas do caráter humano, falhas daquilo que faz parte da nossa humanidade, até mesmo da raiz da iniquidade que está no nosso interior. Mas ainda assim, quando nós entendemos que nós estamos errados e nós nos dispomos ao Senhor, Ele move. E é isso que eu e você temos que entender, que ainda que façamos tudo errado, ainda que tentamos fugir de Deus, ainda que estamos caminhando em uma direção totalmente contrária àquela que Deus deixou para nós, se chegar um momento onde nós olharmos para o Senhor, entendermos aquilo que Ele está falando conosco e tomarmos uma decisão de mudar aquela situação, ou até mesmo de nos lançarmos diante do Senhor, Ele pode mover. E aquele testemunho de Jonas que estava totalmente ruim, ou que não falava nada do amor, da graça, da bondade de Deus, ele foi mudado a partir do momento que Jonas, então, ele é lançado naquele mar. Por quê? Quando ele é lançado ali, Deus age. Por que Deus esperou tudo isso acontecer? Aí eu te faço uma pergunta, por que Jonas deixou tudo isso acontecer? E a maioria das vezes, as lutas, as provações, as dificuldades que nós passamos é porque nós deixamos acontecer, porque nós não demos ouvido ao Senhor, porque nós saímos em direção contrária àquilo que Deus falou, ou até mesmo porque nós não queremos obedecer ao Senhor. E pessoas podem ser envolvidas, pessoas podem sofrer com isso, e nós sabemos que isso acontece, mas a partir do momento que decidimos ir na direção daquilo que Deus tem para nós, Ele faz um milagre acontecer.
E o milagre de Jonas nós conhecemos. Um grande peixe veio, abocanhou Jonas. Jonas ficou dentro daquele peixe por 3 dias, 3 noites. Ele ficou ali dentro do ventre de um peixe. Como isso é possível? E ele começou a enxergar o que ele tinha feito de errado e onde ele precisava mudar. A palavra nos diz no capítulo 2 do livro de Jonas, no verso 1, diz que Jonas orou ao Senhor dentro das entranhas do peixe e disse que das angústias que ele tinha, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu a ele. Como é tremendo enxergarmos algo assim. Jonas estava fazendo tudo errado. Jonas estava a ponto de entregar a sua vida porque ele não queria cumprir o propósito de Deus. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E porque ele tem o controle, ele pegou Jonas ali que foi lançado no mar, foi lançado à morte, pegou Jonas e colocou Jonas aonde? No lugar que ele queria. Colocou Jonas lá pertinho na praia, indo para Nínive. E ali Jonas entendeu que ele não tinha como fugir de Deus. Ele entendeu que ele foi chamado para cumprir um propósito, para cumprir algo para o Senhor. E que ele precisava completar aquela tarefa. E eu quero falar para você, quero falar pensando em mim, que às vezes nós demos um mau testemunho a respeito do chamado do Senhor, a respeito daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, ou até mesmo a respeito da palavra, daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus faz. Mas eu quero te dizer que Deus sempre tem uma segunda chance para nós. Deus tem, sabe, a maneira, a forma dele de agir. Ele que é um pai, ele tem o jeitinho certo de lidar com cada um de nós para nos pegar e nos encaixar no lugar certo. Então, se você talvez esteja olhando e pensando que você está sendo como Jonas, que fugiu daquilo que Deus falou, eu quero dizer que Deus pode te pegar, te esconder até mesmo da fúria do mar, te esconder dos perigos dessa vida. Ele pode pegar a sua vida e te colocar no lugar que Ele tem para você. Amém? Que você possa entender isso, que você possa enxergar isso, que você possa dar ouvidos à voz do Senhor e que você possa se submeter obedecendo ao nosso Deus que é fiel, obedecendo a Ele porque Ele tem cuidado de nós, obedecer a Ele porque Ele sabe o que faz, obedecer a Ele porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então hoje nós precisamos parar para pensar, será que o nosso testemunho tem sido bom ou ruim? E mais ainda, será que eu consigo ter alguma atitude para mudar o testemunho que eu tenho dado até hoje? Jonas fez isso. Ele se lançou até mesmo para a morte. Ele não sabia que vinha um peixe e ia pegar ele, mas Deus sabia o que ele tinha que fazer para que Jonas conhecesse verdadeiramente o Senhor. Que você possa conhecer verdadeiramente o Senhor. Não espere uma tempestade, não espere um grande peixe, não espere ser lançado para a morte. Obedeça hoje ao Senhor, dê ouvidos hoje à voz dEle e permita que aquilo que Deus planejou para você se cumpra na sua vida. Porque nós servimos a um Deus que é real, nós servimos a um Deus que é fiel, nós servimos a um Deus que acima de tudo nos conhece. Ele sabe do seu interior, Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você é capaz e Ele sabe onde você pode chegar. E é por isso que Ele te ama, que Ele te escolheu, que Ele te chama, bem assim como você é. Ele pode transformar muita coisa sim, mas Ele te chama e Ele quer te usar. Então responda a Ele, obedeça a Ele, não continue fugindo do Senhor. Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para a sua vida. Siga em frente e você vai ver as maravilhas acontecendo dia após dia, em nome de Jesus.